Pode se assentar. Buscar a Deus, queridos, não é buscar a ausência de dor, a ausência de sofrimento, não. Não é isso. Não significa que nós não vamos passar por tempos ruins, por momentos difíceis na nossa vida. Buscar a Deus, queridos, é você ter a compreensão de tudo aquilo que acontece à sua volta. É você ter firmeza nos seus pés. E é você saber que muitas vezes você vai colher tristeza por causa das suas decisões. Mas muitas vezes você vai colher tristeza por causa do processo, queridos. Por causa da vida, sabe? Mas quando nós servimos ao Senhor, queridos, nós compreendemos o plano de Deus e o propósito dEle. E foi o que Deus falou comigo lá. A família Dudu ama a mãe. A dona Lucinda é muito especial para vocês, né? E ela até falou, né, Edu, que eu vi alguém comentando lá que esses dias ela falou, não, agora Deus pode me levar, porque meus filhos estão tudo bem encaminhado. Parece que o mais novo que estava agora está no... E a gente sabe também, queridos, que a gente não pode ser egoísta. Por quê? Porque Deus está nos preparando para viver com Ele para a eternidade. Você nunca parou para pensar o amor que Deus tem por você? Você nunca parou para pensar que um dia Deus vai querer você do lado dEle? E é por isso que nós buscamos a Deus, queridos. Então, não adianta achar que nós vamos servir a Deus e nós vamos ter ausência de tristeza, de sofrimento. Não. Nós vamos ter força para poder passar por cada momento difícil que nós teremos que passar na nossa vida. Sabe, queridos? Por isso que nós devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Estava conversando com o Marcos, o diácono Marcos. Ele estava contando um testemunho, né, Marquinhos? Estava de moto, foi buscar lá indo no trabalho e de repente uma linha de pipa enroscou no pescoço dele. E ele chegou aqui na igreja todo feliz, falando do grande livramento que Deus deu para ele. Sabe, queridos, é isso que nós temos que buscar, queridos, a Deus, mas não com interesse dele cuidar de nós, é sabendo que Ele vai cuidar de nós, porque Ele vai fazer isso não por interesse, mas por amor. Ele quer que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, mas para isso nós temos que estar próximos dEle. Amém, queridos? Eu vou ministrar aqui uma palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração. E depois nós vamos dar o direcionamento para essa última terça profética do mês de novembro. O título da ministração é Deus sempre fala antes de agir. Tudo na nossa vida, queridos, Deus sempre fala antes de agir, né? Vai chegar uma hora que depois que o Du ele passar por esse processo, ele vai perceber, ou ele já até percebeu, Deus já preparando ele, falando com ele antes de tudo isso acontecer. Porque Deus, Ele fala conosco, queridos. Ele fala aos nossos corações, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Se você não conseguir abrir, fique tranquilo que eu vou pedir para o Felipe colocar aqui. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, em Amós 3, 7. Mas como sempre antes do castigo, eu, o Senhor, o soberano, revelo os meus planos por meio dos meus servos, os profetas. Você vai ver, queridos, que cada dia mais a sociedade vai desvalorizar a igreja, o pastor e os profetas. As pessoas vão falar, não, eu busco a Deus em casa, eu busco a Deus do meu jeito, sabe? Por quê? Porque Satanás ele é astuto e ele sabe a forma que Deus fala. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que sempre Deus usou homens para poder estar à frente, para poder profetizar, para poder falar, para poder alertar, para poder direcionar, para poder abrir o mar. Quando a gente olha e fala bem assim, pastor, mas Deus não pode fazer tudo sozinho? Pode, mas Deus decidiu levantar homens, levantar mulheres, para poder alertar o seu povo. E é isso, queridos, que nós temos que crer e ouvir. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que grandes decisões que eu tomei na minha vida, desde quando eu converti, foi porque eu sempre estive sentado na igreja, ouvindo o pastor pregar, o pastor falar. E eu sempre atentava para as ministrações, porque eu tinha convicção que ali naquelas ministrações, Deus estava me dando direcionamento. Sabe, queridos, é impressionante, você lê a Bíblia, você tem os direcionamentos da Bíblia, mas direcionamentos direto, é impressionante como que Deus te dá através da boca do profeta, através da boca do pregador.
Então Deus nunca age, queridos, de forma aleatória. Ele nunca pega seu povo de surpresa. Antes de mover, antes de corrigir, antes de abençoar, Ele fala. Ele revela, Ele instrui, Ele alerta e Ele direciona através da sua palavra e dos seus servos. Então por isso que nós, queridos, precisamos buscar a Deus, por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós precisamos dar atenção, principalmente quando nós somos confrontados. Porque Deus, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe dos nossos erros, e Ele pode revelar sim, não para te envergonhar, mas Ele pode revelar para te corrigir. Quantas vezes, no domingo mesmo, eu estava aqui, uma irmã chegou para mim e falou bem assim para mim: pastor, aquelas palavras que o Senhor falou no final foram as minhas palavras. Sabe, queridos, por quê? Porque Deus, Ele conhece e Ele pode agir dessa forma. Ele pode agir dessa forma. E o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer aquilo que você tem que consertar e consertar, porque é aí que Deus vai mudar a sua história. Deus não vai mudar a sua história porque Ele profetizou. A profecia é só o começo, nós aprendemos aqui. Deus vai mudar a sua história quando você aceitar a profecia e decidir mudar a sua vida para recebê-la. Sabe, queridos? Em Amós 3,7, queridos, nos mostra um Deus que não se cala, mas comunica os seus propósitos. E qual que é o problema, pastor? O problema, queridos, não é que Deus não fala. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos. Porque Deus, Ele fala constantemente. Você está aqui na igreja, seu filho está pequeno, Deus sempre fala: cuidado, instrua seus filhos dessa. Cuidado, preste atenção. Cuidado, preste atenção nisso. E você nunca presta atenção. Aí você vai falar bem assim: mas eu não sei aonde que eu errei. Eu sei onde que você errou. Você errou quando Deus falou e você não ouviu. Porque você é um servo de Deus. Você acha que Deus quer ver o seu sofrimento? Não. Só que Deus não pode interferir nas suas decisões, nas suas escolhas. Deus não pode. Sabe, Moisés, queridos, ele tomou uma atitude que fez com que ele não entrasse na terra prometida. Deus interferiu na atitude dele? Não. Deus permitiu com que ele ferisse a rocha. Deus não falou para ele não ferir, Deus falou para ele falar com a rocha. Só que ele não prestou atenção. Quando ele estava com raiva por causa do povo, ele não prestou atenção naquilo que Deus tinha falado para ele. É a mesma coisa Davi. Quando Davi pecou, Deus foi lá pessoalmente não deixar livrar? Não, porque ele já conhecia os caminhos do Senhor. Ele sabia que tinha que andar nos juízos do Senhor. Só que naquele momento ele esqueceu de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos tristes, quando nós estamos bravos, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus na nossa vida. Então Deus, queridos, Ele revela os seus planos, Ele não age no silêncio. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 25:14. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e o obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com ele. Salmo 25:14. Hoje mesmo eu estava lembrando a aliança que Deus fez comigo no início da minha conversão, que está escrito em Jeremias, capítulo 15, do 19 ao 21, Deus falou comigo: se você voltar atrás, eu estarei contigo. Se você separar aquilo que é precioso do que é vil, eu vou te usar. E Deus, Ele começou a falar, Ele explicou direitinho como é que ia ser a minha vida inteira. Porque Deus, Ele revela, queridos. O problema nosso é quando nós não conseguimos lidar com a glória que passa pelas nossas vidas, mas não pertence a nós. O problema é quando nós decidimos bloquear para nós aquilo que tem que ser dado a Deus. Porque se Deus falou que vai te levantar, que vai te usar, significa que a glória é dele, não sua. E muitas vezes nós caímos porque não repassamos a glória para Deus. Deus, Ele compartilha seus segredos com quem o teme, com quem o busca em intimidade. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ser sincero com Deus, abrir o jogo com Deus. Está com raiva? Eu estou com raiva, Senhor. Está triste? Eu estou triste, Senhor. Mas o que você não pode ser é mentiroso. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro com as pessoas que você ama. Você tem que ser verdadeiro na sua casa. Você tem que ser verdadeiro na sua igreja. Você não pode ser uma pessoa na frente de umas pessoas e por trás ser outra.
Porque se você for assim, você não vai estar agindo com a verdade. Sabe, queridos? Então nós precisamos compreender isso. Desenvolva um tempo diário de intimidade com Deus, até virar uma constância na sua vida. Pastor, como que isso acontece? Primeiro você vai desenvolver um tempo. Quando pensar que não, você vai estar constantemente pensando em Deus, 24 horas por dia. Sabe, queridos, leia a palavra como quem procura direção e não informação. Às vezes nós lemos a palavra de Deus para absorver a teologia, para poder saber mais do que os outros. Às vezes nós buscamos informações na palavra. Está errado. Nós não temos que buscar informações em Deus, nós temos que buscar direção. É isso que nós temos que buscar na palavra de Deus. Eu não leio a palavra de Deus para saber mais do que o meu irmão, ou para ser mais instruído ou mais inteligente que ele. Não, pelo contrário. Eu busco a palavra de Deus para ter direção e para poder passar a direção para os meus irmãos. Eu não vou subir aqui e dar uma aula de hermenêutica, de teologia, porque não é isso que eu busco na palavra de Deus. Eu busco direção, experiência, intimidade com Deus. E é para isso que tem a palavra de Deus, porque eu conheço a sabedoria, o Espírito Santo que habita em você vai dar quando você precisar. Nós temos que ficar tranquilo. Escute mais, Deus fala no silêncio do coração. Pastor, como é que funciona isso? É você se acalmar no meio da tribulação. É você conseguir buscar o silêncio mesmo no meio do barulho. É quando o seu coração estiver calado, em paz, você vai ouvir Deus falar. Deus fala, queridos, através de profetas, pastores. Deus fala através dos líderes que Ele levantou. Quando Deus levantou Moisés, Deus falava através de Moisés. Quando Deus levantou o profeta Samuel, Deus falava através do profeta Samuel. Pastor, mas Deus fala através da minha vida? Lógico que pode falar. Deus pode te levantar como profeta também. Pode falar. Ah, pastor, mas Deus te levantou? Me levantou, queridos, mas teve tempo. Eu não fui levantado assim desde quando eu era na igreja, não. Eu só fui levantado, queridos, quando a capa do pastor Orides veio para mim. Aí Deus me levantou como profeta para poder falar. Tudo tem um tempo certo, queridos. Tudo tem um tempo certo. Sabe? Durante o tempo que eu tive a oportunidade, eu me preparei, eu ouvi, eu busquei conselho, eu busquei ajuda, eu tomei atitudes difíceis. Mas eu sempre ouvi o conselho do profeta. Eu sempre ouvi o conselho da palavra de Deus. Por mais que doía dentro de mim, eu decidi fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Sabe, queridos? Amós, ele diz que Deus revela os seus planos por meio dos seus servos, né? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim, ó, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção dele. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creia no Senhor seu Deus e vocês terão sucesso. Creia nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Sabe, queridos, muitas vezes a direção de Deus para uma vida, um casamento, uma igreja ou uma cidade veio por meio do quê? Por meio da liderança estabelecida por Deus, por meio do profeta que Deus levantou. E às vezes dói, queridos. Às vezes dói. Quantos profetas, queridos, foram mortos porque decidiram falar a verdade? Quantas pessoas Deus falou, mas não ouviu? Sabe, queridos? E para isso acontecer, nós precisamos ter um quê? Um coração ensinável. Nós precisamos valorizar os conselhos pastoral. Buscar conselhos, principalmente para as grandes decisões das nossas vidas. A Bíblia nos ensina isso. Nós não podemos desprezar as correções espirituais que Deus manda através da sua palavra, através do seu profeta. Sabe, queridos, quando o povo ouve, ele é preservado. Quando ignora, colhe consequências. Quando você ouve e toma atitudes, você é preservado. Olha o que aconteceu com o povo de Israel quando o anjo da morte passou pelo Egito. Deus deu uma direção, através de quem? Através de Moisés para o povo. Vocês vão matar um cordeiro e vão passar sangue dele nos umbrais das portas.
Foi uma instrução. E essa instrução, queridos, que foi obedecida pelo povo, trouxe o quê? Trouxe livramento, trouxe vida. Quantas vezes, queridos, instruções de Deus nos trouxe livramento, nos trouxe vida? Quantas vezes, porque eu busquei o Senhor, eu decidi não estar no lugar onde pessoas que trabalhavam comigo estavam, e o único que não foi o Rubens. Eu lembro uma vez que nós fomos participar de um congresso, e quando chegou no outro dia de manhã, só estava eu no estande trabalhando. E eu cheguei e falei, que estranho, só estou eu aqui, cadê o povo? O pessoal foi sair à noite para a farra, queridos, deu uma briga lá, deu um problema, foi todo mundo parar na delegacia, né? E por que o Rubens não foi? Por causa da atitude correta, ué. Eu não estou aqui para me divertir, eu estou aqui para trabalhar. Eu não estou aqui para sair com vocês, para poder passear, farrear com vocês. Eu estou aqui para glorificar a Deus através da minha vida. Então só o fato de nós, queridos, decidimos fazer o que é correto, Deus já nos livra de muitas coisas ruins, muitas ciladas. Eu tenho certeza que se um dia eu der espaço aqui, muitas pessoas vão dar testemunho de livramentos que Deus deu por causa disso. Em Amós, queridos, Deus estava advertindo Israel através do profeta, mas eles não ouviram e sofreram. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 13:18. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso, né? Quantas pessoas que decidiram não ouvir os seus pais e falaram, eu sei o que eu estou fazendo, e de repente estava bem, tomou uma decisão e lá na frente sofre na vida. Sabe, queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus, você pega um provérbios desse aqui, ó, a pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. Como que você se comporta quando você é disciplinado? Isso vai determinar se você vai ter sucesso na sua vida ou não. Quando você disciplina um filho seu, como que ele se comporta? Isso vai determinar se ele vai ter sucesso na vida ou não. Se ele não aceita a sua repreensão, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você criou mal o teu filho e ele vai sofrer. Pastor, você está profetizando? Não estou profetizando, é a palavra de Deus que fala. Agora, quando você tem um filho, não importa a idade que ele tem, mas quando você repreende ele, ele baixa a cabeça e escuta, mãe, você tem razão, mãe, você tem razão, mãe, você tem razão. Sabe, queridos, eu lembro até hoje, teve uma fase na minha vida, eu não era cristão ainda, e eu comecei a namorar com uma menina, e eu apresentei essa menina para os meus pais. E o meu pai chegou para mim e falou assim, ó filho, não tem nada a ver com a sua vida, eu sei que faz suas escolhas, mas pela experiência que eu tenho, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, mas por quê, pai? Aí ele explicou. Queridos, outro dia eu fui lá e terminei. Você está louco? Pastor, mas você não gostava? Eu gosto, mas eu tenho que ouvir meu pai. Mais importante, olha que naquela época nem convertido eu era. Se eu perguntar aqui, no meio de nós, provavelmente tem alguém que sofre porque não ouviu pai e mãe. Provavelmente, queridos, isso é natural. É natural, porque não buscou conselhos, né? Então reconheça, queridos, que as correções de Deus é proteção. Deus, Ele te protege quando Ele corrige. E antes, queridos, de uma queda, entenda uma coisa, antes da pessoa cair, quase sempre vieram avisos que foram ignorados. Te avisei, né? Te avisei. Só que você não vai ouvir isso na igreja, porque nós cristãos, queridos, a gente não tem coragem, a gente tem amor também. Então a gente vai falar um te avisei de forma diferente, né? Vem aqui, filha, dá um abraço. O pai está aqui, o pai cuida de você. O pai sabia que isso ia acontecer, eu estava preparado para isso. É a mesma coisa dele falar, eu te avisei. Só que a gente fala com amor, né, queridos? Sabe? Examine-se. Deus já te alertou sobre algo que você não respondeu? Sabe, queridos? Olhe para dentro de você, vê o que Deus tem te alertado.
Quantas vezes, queridos, eu já vi pessoas, Deus chama para um ministério, fica aqui, e a pessoa fica para lá e para cá, que nem um desesperado. Fala, pastor, mas você avisa? Não adianta avisar, a pessoa só acha que o poder de Deus vai vir ali, vai vir acolá, vai vir indo lá, vai vir, ela não sabe que tem que sentar, fazer aquilo que Deus quer e obedecer, ser uma boa esposa, ser um bom marido, sabe, queridos? Não adianta, queridos. Ah, pastor, mas eu sou profeta do Senhor. Você é profeta do Senhor, então cuidado. Você só tem que profetizar aquilo que o Senhor fala, não o que está no seu coração. Sabe, queridos, meu maior medo, queridos, é a preocupação. Eu vejo muitas pessoas falando, Deus me falou, para poder ter domínio sobre as outras pessoas. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Sabe, queridos, hoje Deus fala conosco também através do quê? Do Espírito Santo. Não apenas profetas antigos, mas o Espírito Santo continua revelando. João 16,3 diz, quando vier o Espírito, isso é Jesus falando, o Espírito da verdade, Ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Peça ao Espírito a sensibilidade para discernir o tempo e o movimento de Deus. Não haja apenas pela emoção, busque direção espiritual. Sabe, queridos, se Deus sempre fala antes de agir, então a pergunta hoje não é, será que Deus está falando? Porque Deus sempre fala, queridos. Qual tem que ser a pergunta, pastor? A pergunta tem que ser, será que estamos ouvindo? Sabe, queridos, hoje o Espírito nos chama para voltar à postura de escuta, reverência e sensibilidade. Para o que você está fazendo. Para, você está muito atarefada. Marta, ela não estava conseguindo ouvir Jesus porque ela estava preocupada. E às vezes a gente fica preocupado com nós mesmos, queridos. A gente quer reconhecimento, a gente quer fama, a gente quer poder, a gente quer fazer. Para com tudo isso. Nós somos cristãos, filhos de Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter convicção que é a direção de Deus. E não adianta, queridos, que você não vai conseguir distinguir a voz de Deus no meio da confusão, no meio da bagunça. Às vezes, para ouvir a voz de Deus, você vai ter que parar tudo o que você está fazendo, baixar a cabeça. E quanto você menos esperar, você vai ouvir a voz de Deus. Pastor, como? Antes de qualquer decisão, busque ouvir primeiro. Não tome decisões precipitadas. Pelo amor de Deus, busque ouvir. Não tome decisões precipitadas. Antes de buscar qualquer caminho, consulta. Pastor, como assim? Explico. O casamento é um caminho. É um caminho. Você vai fazer uma aliança com uma pessoa, né? Você vai mudar a sua certidão de nascimento, nunca mais vai ser a mesma. Mesmo que você separar, nunca mais vai ser a mesma sua certidão de nascimento. É um caminho. Então busque conselhos. Busque conselhos, queridos. 2 irmãos aqui da igreja, queridos, desde o início do namoro, vêm conversando comigo. Pastor, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Eu acho isso é legal, não faz isso. Isso aqui vai te prejudicar. Não faz aquilo outro. Foram jovens sábios. Pastor, mas está difícil. É assim mesmo, é normal. Mas pastor, é tão difícil assim mesmo, porque quando eu estou perto, pastor, dá um negócio aqui na beira da barriga, aqui, uma vontade de abraçar mais apertada. Eu falei, graças a Deus que dá isso. O problema é se você não sentisse nada. Por isso que a palavra de Deus nos alerta para nós andarmos na linha. Sabe, queridos? Agora, como que você escolhe um caminho e você não busca conselhos, não busca pessoas que trilham esse caminho? Louco. Não dá. Então, antes de qualquer caminho, consulte conselhos. Antes de qualquer ação, busque o discernimento. Será que vale a pena ficar nervoso nesse momento? Será que vale a pena brigar? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:7.
Se você deseja hoje ter ouvidos espirituais para discernir a voz de Deus, se você quer estar alinhado com os planos de Deus, antes que Ele haja, então esteja preparado para dizer: fala, Senhor, o teu servo te ouve.